Hoje nós começamos a nossa quinta aula do curso de Cosmovisão Cristã Aplicada, falando especificamente agora sobre meio ambiente e ecologia. Deixa eu já adiantar uma coisa aqui. Essa foi a aula de todo esse curso que, sem dúvida, mais deu trabalho. Por uma razão. Quando você se dispõe a estudar a relação entre fé cristã e ecologia, você descobre um terreno que, vamos colocar da seguinte forma, o que tem de bom é tudo mato, é para ser desbravado. Efetivamente, o que tem sido produzido e o que tem de conteúdo nessa área, ou é numa esfera totalmente secular ou enviesada, como a gente vai ter oportunidade de ver aqui, ou é domínio de teólogos e de teologias profundamente liberais, sem qualquer compromisso com a palavra de Deus, de modo que encontrar recursos materiais, livros, autores que se debruçam nesse tema a partir de uma perspectiva correta da palavra de Deus é algo verdadeiramente homérico. Agora, isso nos gera uma grande preocupação, porque somos cristãos que vivemos no mundo de Deus e efetivamente parece que muito pouco tem sido produzido com a finalidade de apresentar uma resposta coerente a cosmovisão cristã, a verdade da palavra de Deus para esses desafios tão presentes na nossa atualidade. Mas antes da gente entrar efetivamente nesse tópico, vamos ter aquele nosso breve tempo de revisão, relendo aquela definição de Sayre sobre o sentido de cosmovisão. Sayre diz o seguinte no seu livro Dando Nome ao Elefante: cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Em resumo, a cosmovisão é um compromisso fundacional. Ele é pré-teórico, ele está no coração, ele é interno, ele se expressa externamente, mas ele, sobretudo, fundamenta a vida como um todo. Nas nossas aulas anteriores, nós sempre batemos no ponto de que a sua cosmovisão não é aquilo que você diz que ela é, mas efetivamente aquilo que você vive, como você enxerga as coisas, como você toma decisões, como você faz ou não faz determinada coisa. Essa é a sua cosmovisão. Então, isso a gente toma muito cuidado com esse aspecto da inconsistência na cosmovisão por parte daqueles que afirmam possuir uma cosmovisão cristã. No entanto, aquilo que vivem diz muito pouco sobre efetivamente aquilo que afirmam. Mas entrando, gente, agora no nosso ponto, na estrutura dessa aula, a gente vai seguir uma estrutura parecida com a aula anterior. Os conceitos de criação, queda e redenção estarão entremeados no decorrer do curso. Nesse primeiro momento, a gente vai analisar um pouquinho sobre o que é a ecologia, quais são os problemas apresentados por ela e quais são as posições, visões, cosmovisões que se debruçam sobre isso nessa arena de cosmovisões em conflito. Por definição, dos nossos principais dicionários afirma que a ecologia é a ciência que se caracteriza pelo estudo das relações entre seres vivos. Só aprovar uma pessoa aqui. Entre o estudo das relações entre os seres vivos com o meio orgânico ou inorgânico. Acho que está repetido ali na definição, né? Pelo estudo das relações entre os seres vivos. Não, tá assim, tá certinho. Ciência que se caracteriza pelo estudo das relações entre os seres vivos, e a gente pode colocar um E ali depois do ponto e vírgula, e o estudo das relações dos seres vivos com o meio orgânico ou inorgânico. É uma área da biologia, então, que vai avaliar todo o contexto, por exemplo, de população de animais, cadeia alimentar, enfim, espécies e tudo que diz respeito a essa biosfera, digamos assim, como um todo. Vamos olhar de uma forma bem breve, e aqui a gente está trabalhando com uma definição bem rasa, digamos assim, né, bem curta, que a gente vai ter oportunidade de desdobrar um pouco mais à frente.
De uma forma bem breve, trabalhando um pouco de história da ecologia, as primeiras tentativas que você tem de organizar a vida humana e as relações entre os diversos seres vivos é encontrado em Teofrasto, no século III a.C., que é o primeiro indivíduo a estabelecer justamente essas relações entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem. No século XIX, nós temos a figura de Thomas Malthus, que vai estabelecer mais aqui o aspecto do aumento populacional. Não sei se a gente tem algum engenheiro aqui que trabalhe nessa esfera mais civil. No entanto, esse indivíduo é o pai da demografia e também um economista. Ele é quem vai chamar a atenção para o conflito entre as populações em expansão, populações aqui especialmente humanas, né, e a capacidade da Terra de fornecer alimento para isso. Então, ele é quem primeiro vai levantar esse tipo de provocação. Depois nós temos esse indivíduo, já em 1920, Raymond Pearl, que apresenta uma base matemática para análise dessas populações. Ele vai estabelecer um pressuposto que vai ser utilizado por ecologistas aí, e biólogos ao longo de muito tempo. Você tem a figura posterior de Lindemann, com o seu conceito trófico dinâmico de ecologia, aqui dentro de uma cadeia alimentar, como que a energia é transferida através do consumo enfim, de predadores da planta e tal, você tem todo um esqueminha ali. No entanto, uma preocupação ambiental, a ecologia, saindo dessa esfera de análise dos seres vivos, da relação dos seres vivos com o meio ambiente e tudo mais, e se debruçando sobre ecologia, como lidar com os problemas que ameaçam essas populações, que ameaçam, enfim, esses espécimes, ela só vai surgir efetivamente a partir de 1960 e enfatizado a partir de 1970. Então, vocês aí que talvez tenham uma idade um pouco mais elevada, já sabem que esses foram anos em que houve um efervescimento considerável a respeito das questões naturais, até com o New Age e o próprio movimento hippie. Então, isso estava presente em tudo, estava presente na academia, estava presente na sociedade, estava presente nas preocupações políticas. E isso também como um desdobramento pós-revolução industrial. Então, você teve anteriormente a Revolução Industrial, a sociedade colheu os benefícios trazidos pela Revolução Industrial. No entanto, alguns malefícios começam a serem percebidos, e dentre esses malefícios na esfera ambiental, especialmente no que diz respeito às diferentes esferas de poluição. E aí vai ser em 1972 que a Organização das Nações Unidas vai realizar em Estocolmo a sua primeira conferência sobre meio ambiente, conferência essa que acontece ainda até hoje. Quais são, então, gente, esses principais problemas que a ecologia, nessa linha de lidar com a crise ambiental e tudo mais, quais são os problemas efetivamente que ela lida? Em primeiro lugar, com a questão de poluição do ar e mudanças climáticas. E veja, gente, minha intenção aqui não é entrar na esfera existente, uma discussão bem pequena, na verdade, assim, pequena no sentido de desproporcional, mas se a questão de aquecimento global é causado pelo ser humano ou se o aquecimento global existe ou não. Enfim, você tem 3 escolas aí que basicamente vão afirmar isso. O consenso, 98% da comunidade, é que a culpa nossa e os gases aí do efeito estufa, o CO2, o metano, seriam os responsáveis por isso. Mas, segundo a corrente, diria que o aquecimento global existe, no entanto, ele não tem relação com esses gases, mas sim especialmente com o Sol, que teria uma temperatura cíclica na Terra, e o CO2 seria até benéfico. E você tem um grupo bem reduzido que vai dizer que não existe, de que essa atividade cíclica do Sol ela é característica também, que a Terra, inclusive, estaria resfriando. No entanto, isso eu comento aqui só como en passant, não é o nosso objetivo aqui tratar sobre isso, mas sim reconhecer que há consequências de uma má administração dos seres humanos na sociedade que impactam sim no ar que nós respiramos.
Basta você ir numa hora do rush em São Paulo, num dia ensolarado, e você vai perceber que você não vê o sol, dado aquele smog em cima da cidade e te fazendo respirar aquilo lá. Mas a poluição do ar e também outras formas de poluição, como a poluição sonora, a poluição visual, enfim, a poluição dos rios e mares, mas especialmente aqui a poluição do ar e mudanças climáticas. O desmatamento, que nos últimos anos o Brasil entrou em grande evidência, novamente, razões diferentes apresentadas para isso, mas pela questão da gestão da Amazônia, a proteção de florestas, de biomas e tal, estão por trás aqui da esfera do problema ambiental do desmatamento. A extinção de espécies. Veja, gente, espécies são extintas independentemente da ação humana. Você tem, ao longo da história, espécies sendo extintas por razões diversas. O que a gente está falando aqui são espécies sendo extintas por uma interferência humana, seja uma urbanização mal planejada, seja a caça de uma forma completamente descontrolada e despropositada, seja a inserção de uma espécie invasora num ecossistema que ela não pertence, porque um ser humano levou na bagagem ou alguma coisa assim, esse tipo de extinção. A degradação do solo, aqui especialmente pela mineração, né? Você tem formas de tratar o solo em que você consegue minerar e consegue trabalhar aquele solo para que ele continue fértil, frutífero. No entanto, de modo geral, a consequência da mineração é degradar o solo colocando ele num deserto. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de dinheiro, dá para você fazer a coisa de um jeito melhor. No entanto, a prática comum é extrair o minério e deixar ali a clareira aberta. E a superpopulação, que, novamente, você tem discussões em torno disso. No entanto, há preocupações sobre um crescimento da população e a capacidade do planeta de gerir recursos para isso. Alguns afirmam que hoje a humanidade ela consome 1,5 planeta, em média. Alguns consomem mais, outros menos, mas em média o consumo do planeta seria maior do que o planeta é capaz de suprir. Veja, não estou nesse momento fazendo nenhum juízo de valor sobre certo e errado, estou apenas colocando as informações que são pressuposicionais no que diz respeito do problema da crise ambiental. E qual a origem desses problemas? Essa é uma pergunta que poderia valer $1 milhão, porque indivíduos diferentes, em esferas diferentes, em áreas diferentes do conhecimento humano, vão marcar pontos diferentes para qual a origem de cada um desses problemas. E, nesse consenso, o ser humano, como centro ali, efetivamente, causa de tudo isso. No entanto, é interessante pensar que, em 1967, deixa eu mudar aqui o slide, um indivíduo chamado Lynn White, ele escreveu uma carta, na verdade um artigo, na prestigiada revista Science, em março de 67, onde ele trabalhava sobre as raízes da crise ambiental. Na verdade, esse é o nome do artigo dele, As Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica. E o que esse indivíduo fez foi algo bastante diferente e que reverbera até os dias de hoje. O que o Lynn White vai colocar é que a raiz da crise ambiental é uma cosmovisão. Não é simplesmente o ser humano como responsável de tudo isso, mas sim a crise ambiental é fruto de uma cosmovisão humana que, consciente ou inconscientemente, exploraria essa criação a partir dos seus pressupostos equivocados, gerando esse tipo de crise. Essa cosmovisão, então, que Lynn White vai colocar nesse artigo, deveria ser combatida e suplantada para que, então, os problemas ambientais pudessem ser resolvidos. Bom, não sei se vocês já conseguem imaginar qual a cosmovisão que Lynn White vai dizer que é culpada pela crise ambiental, mas vamos dar uma olhadinha no artigo dele aqui. Aqui são trechos, tá, gente? O artigo é bem maior do que isso, tá? Só pensando em alguns trechos. O agir das pessoas em relação à ecologia está vinculado com o que elas pensam acerca de sua própria relação com o mundo que as rodeia.
a ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre a nossa natureza e destino, quer dizer, pela religião. Vamos interagir um pouquinho com esse primeiro trecho dele. Primeiro momento, gente, esse documento do Lynn White, ele reverbera até os dias de hoje, tá? Até os dias de hoje você tem produção acadêmica que cita esse artigo do Lynn White, todo mundo que se dispõe a falar sobre crise ambiental em alguma forma vai tangenciar isso que ele produziu. Você entra no site da revista Science, está ainda lá disponível para você ler. Então, esse é um artigo que influenciou muito naquela época e ainda influencia. Segundo, nós vamos concordar com ele, sim, de que a relação do ser humano com o seu ambiente é fruto de uma cosmovisão. Se essa relação é boa ou ruim, fruto de uma cosmovisão boa ou ruim, isso é outra coisa. No entanto, vamos concordar com ele de que ela é profundamente condicionada pelas crenças. Está vinculado com o que elas pensam a respeito da sua relação com o meio. É a cosmovisão delas que vai ditar isso. Veja o que ele vai continuar dizendo. O cristianismo viabilizou a ciência, extrapolação da teologia natural, e a tecnologia, uso da natureza. No entanto, como reconhecemos agora, há mais de um século, ciência e tecnologia, atividades até então bastante separadas, se uniram para dar à humanidade poderes que, a julgar pelos muitos de seus efeitos ecológicos, estão fora de controle. Nesse caso, o cristianismo carrega uma enorme carga de culpa. O que ele está dizendo aqui? Se você for olhar a história da ciência, a história da tecnologia, da universidade, você vai rastrear isso no Ocidente cristão. Você tem, obviamente, ciência sendo feita no mundo árabe e tal, matemática e tudo. No entanto, a superioridade tecnológica e acadêmica dos países europeus nesse período da Idade Média e tudo mais é muito considerável. De modo que vai ser nesse contexto que as próprias universidades vão surgir, que a própria ciência vai ser possibilitada. Então, o que o Lynn White está colocando é que a ciência e a tecnologia surgiram num ambiente cristão, foram construídas no ambiente cristão, dentro de uma cosmovisão cristã, e por isso o jeito de fazer ciência e tecnologia seriam influenciados por uma cosmovisão cristã, ainda que inconscientemente. E essa cosmovisão cristã seria a causa dessa ciência e tecnologia estarem fora de controle, e por isso o cristianismo carregaria essa enorme carga de culpa. Pode falar, Marcelo. Interessante notar como 4, 5 décadas depois disso daí, onde o cristianismo é acusado, né, de, em promovendo a ciência, colocar em risco a nossa sociedade, né? Hoje a gente é acusado de ser negacionista. Só para ter uma ideia, nessa época aí, 67, a teoria predominante aí era que era que o Carl Sagan defendia, do universo que sempre existiu, né? Ou seja, aquela ideia de que o universo tem 13, 14 bilhões de anos não estava começando a surgir aí, né? Enfim, então, e hoje a gente, criacionista, por exemplo, é motivo de piada na academia, né? Então, é engraçado, né? Você defende a ciência, você apanha de um lado. Você contesta alguns dos pressupostos científicos, você apanha do outro. É muito engraçado. Desde os primeiros séculos, quando os cristãos foram culpados por Nero de colocar fogo em Roma, que é o bode expiatório tradicional da humanidade. Né? Isso é uma constatação. Todo mundo que estuda mais a fundo essa questão, né, da relação entre ciência e religião e vê que não é uma questão de conhecimento ou falta de conhecimento, é uma questão essencialmente de escolha humana, né? E aí você tem uma escolha motivada, seja lá pelo que for, tá? E aí depois você usa os argumentos que forem mais convenientes para defender a tua cosmovisão, tá? Assim, totalmente à parte de qualquer consistência, enfim.
Agora, no próximo slide, dê uma olhadinha no tipo de percepção que Ellen White tem desse cristianismo, que seria o causador da crise ambiental. Ele diz: o cristianismo é a religião mais antropocêntrica que o mundo conheceu. O cristianismo, em contraste absoluto com o paganismo antigo e as religiões da Ásia, excetuando possivelmente o zoroatrismo, não só estabeleceu um dualismo entre o homem e a natureza, mas também insistiu que era vontade de Deus que o homem explorasse a natureza em benefício próprio. Nosso comportamento ecológico depende de nossas ideias da relação homem-natureza. Nem mais ciência e nem mais tecnologia vão nos livrar da atual crise ecológica, até que encontremos uma nova religião ou reconsideremos nossos antigos valores religiosos. Tanto nossa atual ciência como a tecnologia estão manchadas com a arrogância e ortodoxia cristã em relação à natureza, que não podemos esperar nenhuma solução de nossa crise ecológica vindo delas mesmas. Se as raízes da nossa preocupação ecológica são basicamente religiosas, o remédio também deve ser essencialmente religioso. Queiramos ou não, devemos reconsiderar e repensar nossa natureza e destino. A nossa sociedade não aceitou nenhum outro conjunto de valores básicos que destronasse do cristianismo. Daí que continuaremos a ter um agravamento da crise ecológica até rejeitarmos o axioma cristão de que a natureza não tem razão para existir senão para servir o homem. Então, veja, o que o Ellen White está dizendo é: o cientista ateu ou o produtor de tecnologia ateu inconscientemente faz a sua ciência e tecnologia com pressupostos cristãos, porque ele está manchado, como ele diz, a partir de uma cosmovisão cristã, porque a área do saber dele se desenvolveu numa mentalidade cristã e ele está direcionado a isso na perspectiva do Ellen White. Por conta do cristianismo, esse cientista ou esse empreendedor ou o que for, ele vai ser predador, ele vai ser explorador, ele vai ser destrutivo, porque o cristianismo ensinou para ele que ele vai devorar a criação, ele pode fazer isso, e a solução para resolver isso, então, não era esperar, em primeiro lugar, que a ciência e a tecnologia resolvessem a crise ambiental, mas sim que o conjunto de valores fosse mudado, que uma nova percepção, uma nova religião, uma nova cosmovisão se tornasse, e obviamente uma nova cosmovisão gentil ao meio ambiente, se tornasse dominante na nossa sociedade. Pode falar, Pedro. Natanael, se a gente for analisar, né, os argumentos dele de que a gente tem uma razão na exploração e um argumento bíblico para isso, eu acho que ele até, desse ponto de vista, ele está certo. Se a gente pegar Gênesis 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra e sobre todas as espécies sobre a terra. Então, a gente tem uma ordenança de que esse domínio deve ser feito por nós, né? Então, eu acho que existe uma ordem de Deus para que a gente faça isso, e isso é bíblico, né? A grande questão é como isso vem sendo feito ao longo dos anos, né? E eu acho que a gente não pode refutar que o cristianismo nos dá essa autoridade. A gente pode refutar, sim, a maneira como eles encaram isso de uma maneira extremada, né? E sobre até a maneira como o homem pode estar sendo feito aos olhos de alguns de maneira errônea, né? Mas que é um mandamento bíblico que a gente domine, que a gente usufrua da natureza. Nós somos os seres principais da criação de Deus, né? Está debaixo realmente do nosso domínio a maneira como isso vai ser explorado. Legal. A gente vai ter oportunidade mais para o final da aula de tangenciar esses aspectos que você colocou aí, Pepe, e vamos explorar bastante esse texto aí. Mas sim, isso aí precisa ser considerado, sim. Vamos resumir aqui, então, essas acusações do Ellen White.
O problema ambiental é um problema de cosmovisão. Joia. O cristianismo forjou uma ciência e tecnologia que viabilizaram e mantém esses problemas. Essa cosmovisão é antropocêntrica e dualista. Deve-se trabalhar por uma cosmovisão alternativa para suplantar o cristianismo. No caso lá do artigo dele, ele propõe o panteísmo, que a gente vai ter oportunidade de lidar aqui, como uma cosmovisão alternativa. Isso está acontecendo, tá? E um tipo de cristianismo verde, especialmente Francisco de Assis ou coisa assim. Ele propõe Francisco de Assis, inclusive, como um modelo de cristianismo aí para, ou seja, o panteísmo como uma cosmovisão vinda de fora e um cristianismo lá Francisco de Assis como uma cosmovisão vinda de dentro. Então essas são as soluções que ele propõe. Mas vamos pensar aqui nessa linha que o White coloca sobre que cosmovisões alternativas. Veja, a gente já tem 50 anos de pessoas interagindo com esse artigo, basicamente. E pessoas que interagiram com esses artigos foram provocadas por isso e pensaram o que diferente dessa proposta pode ser produzida. E não é surpresa pensar uma infinidade de coisas que já estão presentes na nossa sociedade nessa disputa de cosmovisões. Então, aqui nós vamos ver algumas, não temos condições de ver todas, mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre panteísmo, sobre essa cosmovisão que está bastante presente e como ela compete. Ecologia profunda, o conceito de deep ecology, ecofeminismo, pragmatismo e cristianismo verde. Não tem como ser exaustivo aqui, outras que a gente poderia pensar: anarcoprimitivismo, ecocentrismo, ecoterrorismo, anarcoveganismo, friganismo e tantas outras expressões de cosmovisões que relacionam o ser humano ao seu ambiente, propondo soluções para essa crise. O fato é, esse ser humano possui, como nas demais esferas da vida, cosmovisões que se conflitam, que olham para aquele mesmo cenário com lentes diferentes. Vamos considerar, em primeiro lugar, o panteísmo. Panteísmo é uma das correntes de compreensão a respeito do ser de Deus. Então, por exemplo, como cristãos, na nossa segunda aula, quando nós falamos da cosmovisão cristã, nós afirmamos que a cosmovisão ela é teísta. Por teísta, ela pressupõe a existência de um Deus pessoal que é transcendente, é diferente da criação e é imanente, ele está relacionado, ele se relaciona com os seres criados, ele não é inacessível. O panteísmo, palavra aqui que junta o prefixo ali pan, que significa tudo, e teísmo, uma expressão para designar Deus, traz a ideia de que Deus é tudo. Pantheos, Deus é tudo. Então, esse computador que eu falo hoje com vocês, ele é dotado da partícula divina, tanto quanto o ser humano, como o animal, como a árvore, como a pedra, como o ar, como os planetas e tudo que existe. Tudo o que existe é Deus. Deus está presente não somente na esfera daquilo que existe, como ele é efetivamente cada uma daquelas coisas. Deus é tudo, tudo e todas as coisas são Deus. E isso, obviamente, traz uma perspectiva completamente impessoal a respeito da natureza desse Deus. Num certo sentido, se tudo é Deus, nada é Deus. Efetivamente, você não tem um Deus objetivo ao qual se relacionar, orar, enfim. Então, tudo e todas as coisas são Deus. Nessa perspectiva panteísta, o ser humano em nada difere de qualquer outra coisa na criação. Uma vez que tudo na criação é dotado da mesma dignidade divina e é Deus, o ser humano é tão Deus como qualquer outra coisa da criação. Por essa razão, o Francis Schaeffer ele chega num dos capítulos do seu livro sobre a relação do cristão com o meio ambiente. O título do capítulo que ele trabalha sobre panteísmo é Panteísmo, o homem como um capim. Então, basicamente essa ideia. Não teria um valor intrínseco que pudesse diferenciar o valor de um ser humano do valor do capim que a vaca come. Deus é tudo isso e Deus está presente em tudo isso. O panteísmo vai ter uma noção de sagrado para a natureza extremamente elevado. Então, você percebe, por exemplo, na Índia, o hinduísmo, embora seja uma religião
também politeísta, com milhões e milhões de deuses, acho em torno de 32 ou 36 milhões de deuses, ela é, sobretudo, uma religião panteísta. A figura de Brahman é aquele em que toda a vida procede, que está presente em toda a vida. A própria alma, ela procede de Brahma, ela está em Brahma, ela volta para Brahma. Brahma é tudo, ok? Você olha, por exemplo, as cidades da Índia e você tem a figura das vacas, dos macacos, das hienas, dos ratos. É óbvio que, imagino, você tem uma Índia mais secularizada, onde essas coisas acabam sendo mais controladas. No entanto, é muito comum a interação, a integração da natureza e do meio ambiente no meio das sociedades humanas, uma vez que você não pode ferir, matar ou fazer qualquer coisa do tipo com essa criação. Então, a razão que o panteísmo apresenta para que a natureza seja preservada é porque ela é sagrada, é porque, num certo sentido, ela é Deus, e ela está no mesmo nível de que esses seres humanos. Então, você tem exemplos aí de religiões que são em maior ou em menor grau panteístas, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o jainismo, e há até quem se fale de um panteísmo secular. Né? Isso não é algo tão assim expresso, mas de uma perspectiva humana do valor sagrado da natureza. Seria como o que o humanismo é para o ser humano, esse tipo de panteísmo seria para a criação. O humanista ele não precisa acreditar em Deus para afirmar o valor da vida humana, pelo menos é o que ele diz. Esse indivíduo também não precisaria acreditar em Deus para afirmar o sagrado ali na criação. Então, tudo que existe seria sagrado, tudo que existe estaria ali digno de ser preservado por conta do seu caráter. E aqui você tem também o panenteísmo, também chamado de crassismo, em menor esfera, que vai trabalhar da seguinte forma: não é que Deus é tudo, mas sim que tudo está contido em Deus. É como se o universo fosse Deus e tudo está dentro de Deus. Okay? Então, aqui só para esfera de definição, porque isso também está presente nessa arena de cosmovisão. Por que a gente vai rejeitar, gente, essa perspectiva panteísta como solução para a crise ambiental ou para a vida como um todo? Primeiro aspecto, o panteísmo ele não dá significado aos particulares. Ou seja, a individualidade de cada uma das coisas na criação. Quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo com um propósito, com cada uma das coisas tendo seu propósito definido na criação, até mesmo para o funcionamento dessa criação, com organismos extremamente complexos que fazem com que a vida funcione de uma forma completamente intrincada e, de certa forma, autodependente. O panteísmo não dá significado aos particulares ao estabelecer, por exemplo, a relação de cada um dos seres com o outro e até mesmo o propósito, eu diria, singular da humanidade. Uma vez que tudo é nivelado do mesmo jeito, da mesma forma que você pode ter uma perspectiva positiva sobre tudo, você pode ter uma perspectiva negativa sobre tudo. Então, veja, pense um ateu num mundo panteísta. Se a razão para preservar é porque tudo é Deus, e eu não acredito em Deus, não tem razão nenhuma para preservar. Porque nada é divino, nada é sagrado. O panteísmo humaniza a criação. É curioso como isso acontece. Né? Então, por exemplo, você vai preservar o franguinho. Então, você vai lá preservar o franguinho porque o franguinho está triste, porque o franguinho é aquilo, porque o franguinho ele ama a franguinha, ou coisa do tipo. Vai colocar emoções humanas e características, especialmente humanas, na própria criação, e não somente humanas, mas em alguns aspectos divinas, como é o caso da Índia, você tem a vaca, o rato, alguns exemplos que já foram citados aqui. O que é mais curioso no panteísmo? O panteísmo ignora o que é destrutivo na criação. A cosmovisão cristã afirma que a criação se encontra num estado de queda. E por isso nem tudo é bonitinho nessa criação. Tem coisa descontrolada porque esse mundo é caído. Então, por exemplo, você tem no romance, obra-prima do Albert Camus, chamado A Peste, um cenário curioso, que tem um pano de fundo panteísta aqui por trás. Você tem uma infestação de ratos.
e você tem o dilema do Orion com o caçador de ratos. Se o caçador de ratos se unir aos médicos e combater os ratos, ele está lutando contra Deus. Mas se o caçador se unir ao sacerdote e não lutar contra Deus, ele é desumano, porque as pessoas vão sofrer, vão ser devoradas, vão ter doenças. E surge a questão, como que você combate a peste nesse mundo? Como que você controla o destrutivo na criação? O fato é que nesse mundo caído, você tem infestação, você tem praga, você tem destruição, você tem descontrole causados pela própria esfera ambiental. Então, o ponto é, o panteísmo ele ignora completamente a questão destrutiva presente na criação no mundo caído. Por fim, o panteísmo ele reduz o valor tanto do homem como da natureza. Parece que dizer que a natureza é Deus é algo que dignificaria a natureza. No entanto, na prática, o valor de ambos são reduzidos. Como Francis Schaeffer disse no seu livro Poluição e a Morte do Homem, aqueles que propõem uma resposta panteísta ignoram esse fato, que longe de elevar a natureza para situá-la à altura do homem, o panteísmo leva tanto o homem como a natureza a um lodaçal. Dessa forma, o homem transforma-se em algo semelhante ao capim. Não é que a natureza, de alguma forma, é elevada, mas a humanidade é rebaixada, e com essa humanidade rebaixada, essa própria natureza perde o seu valor, o seu propósito, num certo sentido, nessa interação com o meio ambiente. Alguma pergunta ou interação sobre panteísmo? Eu vejo, tentando traçar um paralelo aqui, Nathanael, muitas, eu diria assim, eu não ia chamar de heresia isso, mas muitas coisas que acabam sendo muito ruins para a nossa sociedade, elas surgem com um viés humanitário, né? Um viés assim de nobreza, tá? Mas no final das contas, quando você vai contra a ordem estabelecida, e eu diria até natural, estabelecida por Deus, a coisa acaba degringolando, tá? Essa questão aí de por trás parece que tem uma coisa nobre aí de salvar a natureza, tá? Enfim, eu vejo isso com a questão lá de direitos humanos, eu vejo isso com a questão do papel e do homem e da mulher. Muito, hoje em dia as coisas nascem muito com viés nobre, né? Uhum. Mas aí quando você vai olhar a fundo, por trás tem uma coisa, não, pera um pouco, parece que não foi assim que Deus projetou as coisas, tá? E aí dá encaca, tá? Enfim, A gente pode dizer que esse senso divinitatis que Deus coloca no coração do homem, essa percepção da divindade, isso faz sim com que a consciência humana implique de que o mundo deveria ser melhor do que ele é. Daí a ideia da nobreza, né? No entanto, a partir da queda, e pelo seu coração caído e separado de Deus, as soluções apresentadas por esse ser humano não vão partir de um aspecto fundacional legítimo porque ele está separado de Deus. Então, com frequência, esse ser humano vai olhar para aquilo que precisa ser feito e fazer algo completamente diferente e talvez deixar o estado ainda pior ou mais destrutivo. Então, está presente, sim, sem dúvida. Partindo então, gente, para uma segunda cosmovisão aqui para a gente analisar, e essa eu quero me debruçar um pouquinho mais, por uma razão. Ainda que dificilmente você vai esbarrar com alguém na rua, vai falar, não, eu sou um ecofilósofo, alguma coisa do tipo, isso está muito presente na cultura popular, isso está muito presente em filmes, séries. Essa talvez seja a candidata mais forte para atender o anseio do Lynn White naquele artigo. Então, dentro daquilo que a gente já falou na análise de cosmovisões, a perspectiva de Hegel, por exemplo, de como a nação, os artistas e poetas contribuem para a formação de uma cosmovisão, né? Então, isso pode ser inculcado, isso tem sido inculcado.
Deep Ecology, ecologia profunda, ecosofia, ecofilosofia, trabalha com a junção entre ecologia e filosofia, especialmente a metafísica. Então, a ideia aqui é você ter uma ecologia rasa, que é essa ecologia que está simplesmente querendo salvar as espécies, preservar a natureza, lidar cientificamente com a coisa. E você tem uma ecologia profunda. Profunda por quê? Porque ela não está simplesmente preocupada em mudar como as coisas estão. Ela está preocupada em mudar a cosmovisão daquela pessoa. Não é mudar o que a pessoa fez, mas é mudar a pessoa. Dá para ela um sistema epistemológico, metafísico, uma visão para a vida que vai repercutir na forma como ela lida com o meio ambiente. Essa proposta ela também surge nos anos 70, com Arne Naess, um filósofo escandinavo. Ele estabelece essas ideias a partir de outros filósofos, mas especialmente a partir de Baruch Spinoza. E a ideia é rever a responsabilidade humana perante a natureza e trabalhando justamente essa articulação filosófica da ecologia. Então, por exemplo, você tem Savas Agudis, no Towards Ecology of Transfigurations, ele trabalha um pouco do perigo que a Deep Ecology pode representar enquanto cosmovisão. Ele diz, mais especificamente, Deep Ecology, que combina ciência e filosofia, centrando-se no conceito de igualdade biocêntrica, com uma noção que reconhece direitos iguais para todos os seres vivos ou mortos em nosso planeta. Consequentemente, assim é afirmado, todas as pessoas e todas as coisas alcançam sua autorrealização dentro de uma autorrealização mais ampla do mundo. Uma vez que tudo na natureza está intimamente interligado e é inseparavelmente interdependente, tudo é igualmente sagrado, nada é superior para qualquer outra coisa. Então, veja, a gente tem uma diferença da Deep Ecology para o panteísmo. Então, aqui a gente já está trabalhando de algo completamente secular. Né? A gente não está trabalhando de Deus é tudo ou coisa do tipo, mas sim de que a interconectividade da vida nos gera uma visão de vida e uma prática da vida diferente. E por biocentricidade, que ele comenta ali, é justamente toda a criação está centrada ali no mesmo nível, contribuindo para essa regulação do mundo. Uma das grandes marcas que a ecologia profunda vai produzir é a chamada hipótese de Gaia. Não sei quantos já se debruçaram sobre isso. Isso apareceu bastante em 2019 com o Sínodo da Amazônia. A hipótese de Gaia faz uma referência à Titã Gaia, da mitologia grega. Dentro ali da esfera científica, ela é uma hipótese que alguns chamam teoria, que foi levantada por James Lovelock, de que a Terra ela estaria integrada num único organismo, com toda a sua matéria, com toda a sua energia, com tudo que existe nela integrado, e em seu desenvolvimento posterior, alguns trabalhando e retrabalhando essa ideia, alguns chegariam a afirmar de que a Terra é um único organismo vivo. Então, tudo o que existe, os seres humanos, as plantas, os animais, as pedras, os minerais, tudo é parte desse grande organismo que é a Terra, então chamado aqui Gaia. Né? Então, de certa forma, o elemento exterior ao ser humano, o Deus, entre aspas, aqui, porque é secular, seria o nosso próprio planeta. Então, a hipótese de Gaia direcionaria que o sagrado é o fato de que nós fazemos parte de um mesmo sistema, estamos nivelados dentro desse mesmo sistema. Para alguns, isso trabalhando de uma esfera estritamente secular, para outros, estendendo um pouco mais e pensando a própria Terra como um organismo vivo que alguns colocam quase uma vontade, que interfere, que muda o curso da história, que regula e se autorregula, enfim. Você tem, por exemplo, na cultura popular, muito forte a hipótese de Gaia nas séries de filmes do Avatar. Não sei quantos vão lembrar aqui do filme, vai ter agora em 2022 a continuação, né? Mas no Avatar você tem uma divindade, entre aspas, né? Em que eles têm uma comunhão, no entanto, tudo está conectado. Eles se conectam aos animais, eles se conectam às plantas. Se você fere alguma coisa, outra coisa também sente.
aquele planeta ele está conectado com os seres vivos ali, que são esses azulzões aí. Essa é uma ilustração perfeita do que seria essa prerrogativa da hipótese de Gaia. Isso pode, gente, parecer talvez algo distante, mas não é tanto. Olha, por exemplo, o que a gente tem sendo produzido no ano passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Covid-19 e a hipótese de Gaia. Então, você tem um artigo que foi produzido colocando sobre como a hipótese de Gaia poderia mostrar a pandemia do coronavírus. Então, um trecho aqui do artigo. A teoria de Gaia permitiria supor que o vírus é um dos elementos que surgiram para favorecer a regulagem de um sistema que estava em desequilíbrio. Para isso, a população humana estaria sendo reduzida, diminuindo a pressão por recursos naturais. Uma cosmovisão, gente. Então, nessa cosmovisão, o coronavírus é um antibiótico que o mundo tomou para acabar com a gente parar de, sei lá, causar algum problema ali nele. Então, ele se autorregulando para resolver um desequilíbrio no mundo, sumindo com um monte de gente para diminuir a pressão por recursos naturais. Isso é uma prerrogativa, isso é uma cosmovisão, isso é atual. A gente não está agora falando de uma coisa de 1970, a gente está falando de uma coisa de 2020, foi produzido agora. Não somente isso, mas você tem, veja, numa mesma cosmovisão, assim como você tem na cosmovisão cristã, desdobramentos diferentes. Então, você tem uma esfera mais científica, você tem essa esfera que é mais, talvez, místico-secular, mas você tem também uma esfera religiosa. Então, hoje você tem, por exemplo, já a Igreja da Ecologia Profunda, Church of Deep Ecology, trazendo significância espiritual para a vida do ser humano no mundo de crise ambiental. São cosmovisões que estão presentes, que estão em conflito. Um outro exemplo que a gente tem da ecologia profunda e do impacto dela, especialmente na América Latina, é a figura de Pachamama, da Mãe Terra, presente nos povos aí indo-bolivianos, venezuelanos, enfim. A figura de Pachamama é a deusa da terra nessas religiões. Isso tem sido evocado muito forte no meio do movimento ambiental, chegando a uma crise profunda dentro do catolicismo em 2019, quando uma imagem de Pachamama, no Vaticano, foi colocada no altar da igreja de Santa Maria de Trás-Pontina, e é um ídolo, e aquilo trouxe um escândalo muito grande. E teve exemplos de adoração a Pachamama nos jardins, nos gramados e tal, alguns fazendo uma associação entre Maria e Pachamama, uma loucura, uma bagunça, mas isso está presente, isso acontece. Olha, por exemplo, o que a nova Constituição do Equador diz, é de 2010, se não me engano. A natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente a sua existência, a manutenção, a regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Isso não é por acaso. A ideia de inserir essa vitalidade, esse papel quase divino à natureza na constituição de um país, isso é algo sério, isso está presente na América Latina, sendo difundido, sendo trabalhado, e apresenta também um desafio de cosmovisão. Por que não a ecologia profunda, gente? É claro que existem contribuições, como qualquer cosmovisão tem aqui, a grande contribuição é cuidar da criação, não simplesmente para que a gente continue existindo ou por razões econômicas, mas sim pela própria natureza. No entanto, esse biocentrismo é uma concepção que é completamente contra a prerrogativa de uma ordem na criação quase hierárquica, digamos assim, mas, sobretudo, responsável. Semelhantemente ao panteísmo, ela não lida com os particulares e demais questões que o panteísmo gera. Ele não responde à racionalidade humana, o fato de que o ser humano olha para a criação de um jeito diferente. O boi come o capim porque ele come o capim, ponto final. O ser humano decide se ele quer comer capim ou se ele quer fazer uma salada de alface com tomate. Essa racionalidade humana não é respondida dentro de um sistema tal como seria a hipótese de Gaia. Já falamos aqui
dos problemas do biocentrismo. Antes de eu virar para o ecofeminismo, a gente tem alguma interação sobre teoria de Gaia e ecologia profunda? Ok. Uma terceira cosmovisão, ecofeminismo, é um termo criado por Françoise Daboul em seu livro Feminismo ou Morte, produzido nos anos 70. A máxima seria de que as mulheres são as mais afetadas e têm menos responsabilidade na destruição do meio ambiente. Então, elas são as que mais sofreriam e são as que menos têm responsabilidade pelo meio ambiente. Existiria uma raiz comum ali entre a destruição do meio ambiente e a exploração da mulher. As duas teriam a mesma causa. O direito negado à mulher sobre o seu corpo contribuiria para a superpopulação. Então, o pressuposto aqui, traduzindo, né, gente, é se a mulher pode abortar, isso ajudaria a não ter superpopulação. Uma máxima aqui, o patriarcado capitalista que rege o sistema político, social e econômico a nível global é o grande responsável pela destruição do planeta, assim como pela falta de direitos e oportunidades por parte das mulheres. Então, o inimigo, a causa que deveria ser destruída é o patriarcado capitalista, que, obviamente, teria aqui nessa prerrogativa, como Lynn White colocou, uma influência possivelmente cristã na perspectiva dessas pessoas. Um artigo de 2015 de Bárbara Flores e Salvador Trevisan, na Universidade Federal de Santa Catarina, diz o seguinte: essa vertente do movimento feminista, unindo o movimento das mulheres com o movimento ecológico, traz uma nova visão de mundo, uma cosmovisão, desvinculada da concepção socioeconômica e de dominação. Então, esse é o pressuposto, uma visão de mundo que desvincula o aspecto socioeconômico e de dominação. Os problemas aqui, então, eles serão resolvidos com a união do movimento feminista e do movimento ambiental, uma vez que a causa seria o mesmo, e acabando com a sociedade patriarcal e gerando uma sociedade de igualdade e de cooperação. Por que isso acaba não sendo possível? Primeiro que exploração das mulheres e degradação ambiental são efeitos, a causa é outra. Resolver efetivamente esses problemas resolvem efeitos, mas a causa traz desafios constantes e ainda mais. O ser humano caído não encontrará redenção nessa terra de modo a desapegadamente promover igualdade e cooperação. Ao longo da história, você tem diversos movimentos, aqui como pegando o gancho do Marcelo, da ideia da nobreza, que falam de igualdade, fraternidade, cooperação e coisas do tipo. No entanto, nesse ser humano caído, egoísta e idólatra, isso é uma caminhada muito curta, é um exercício HIIT, é aquele gás que a pessoa dá e logo para. Esse ser humano caído, ele não vai desapegadamente promover igualdade e cooperação de forma consistente e de longo prazo. Por fim, homens e mulheres são igualmente pecadores e responsáveis pela criação. Pode ter esse axioma ali de que, no caso, as mulheres sofrem mais e têm menos contribuição, no entanto, também são pecadoras e capazes de produzir destruição, desmatamento e tudo isso. E, igualmente, são responsáveis pela criação, devem cuidar da criação, zelar e desenvolver. E, por fim não, e tem mais dois, né? E trabalhando o outro que a gente vê mais presente no meio da criação, dessa disputa de cosmovisões, né? Isso aqui está presente, gente, em todas elas, tá bom? E, eventualmente, até numa fé cristã. É o que eu estou chamando aqui de pragmatismo. Uma prerrogativa de cosmovisão que, em primeiro lugar, quer cuidar da criação simplesmente porque a gente precisa dela para existir. Isso é a máxima de toda a conferência ou coisa aí de ecologia. Não, a gente precisa cuidar porque senão o mundo vai acabar e tudo mais. Cuidar da criação por isso. Segundo, cuidar da criação para viabilizar a economia. Então, hoje é muito forte no meio corporativo a sigla do ESG, traduzindo já, né, o ambiente social e governança, né, em que se apresenta uma série de boas práticas e as empresas contribuindo de forma a criar um ambiente mais saudável de negócios, e entendendo que um ambiente em que não tem corrupção, em que não tem pobreza, em que não tem crise ambiental, isso dá mais dinheiro, isso é pragmático, não é efetivamente o que a cosmovisão cristã afirma. Cuidar da criação para deixar um mundo melhor para os filhos. Não, comigo já deu errado, não vai dar certo, mas eu vou cuidar da criação para os meus filhos
terem um mundo melhor. Esse pragmatismo também não expressa o Deus que criou e o que ele espera que os seres humanos façam com a sua criação. Por que não esse pragmatismo? Ele não reconhece o valor intrínseco da natureza, que Deus atribuiu. Ele não reconhece o Criador. Vou colocar apenas esses dois aspectos que o pragmatismo ignora e, por essa razão, é incapaz de promover uma cosmovisão que seja sadia frente ao que Deus apresenta. Vou partir agora para a última cosmovisão, cristianismo verde. Alguém quer interagir, falar alguma coisa? Eu só estou curioso, cara. Pelo quê? Cristianismo verde vai ser legal, cara. Tem alguma alusão ao Palmeiras aí, Natanel? Desculpa os corintianos aí. Bom, espero que não, mas do jeito que a coisa vai, eu não duvido nada. Mas, gente, cristianismo verde é uma proposta de integração de cristianismo com ecologia profunda. Vamos colocar assim, a influência de uma cosmovisão ecológica dentro da fé cristã. Você tem isso em todas as outras cosmovisões. É o que a Nancy Pearce vai chamar de cooptação. O cristianismo vai ser cooptado para trazer fundamentação para toda a cosmovisão. Então, você vai ter uma perspectiva feminista, cristã, você vai ter teologia negra, você vai ter a teologia indígena, você tem aspectos nacionais, enfim, todo movimento em si, ele vai embarcar de alguma forma dentro dessa teologia. Você tem a teologia da libertação, trabalhando a integração entre o cristianismo e os pobres. Então, qual é o grande problema disso tudo? Não é a gente falar sobre isso. O cristianismo tem sim, como a gente tem feito nessas aulas, algo para falar sobre pobreza, algo para falar sobre a relação dos homens com as mulheres e das mulheres na sociedade, algo para falar sobre meio ambiente, como nós falaremos a seguir, e sobre todos os aspectos da vida humana. O problema aqui é você ter uma cosmovisão e moldar o cristianismo para que essa cosmovisão seja possível dentro de uma esfera cristã. Então, quando a gente fala de cristianismo verde, peraí que voltou aqui, a gente fala, sobretudo, de uma hermenêutica contextual. A hermenêutica contextual, especialmente ali a partir de Gadamer, que vai influenciar a hermenêutica em todas as áreas do saber, e hermenêutica, que é a ciência da interpretação, é a interpretação dentro do contexto do leitor e não da intenção do autor do texto. Isso vai estar no direito, isso vai estar em todas as áreas do saber. E na Bíblia, quando você lê um texto de Paulo, por exemplo, você não vai ler Paulo pelo que Deus revelou a Paulo e a intenção de Paulo quando produziu aquele texto, o que ele queria que os seus ouvintes originais entendessem e aplicar aquilo na sua realidade. Não é isso que você vai fazer. Você vai ler Paulo, por exemplo, trabalhando como esses que eu citei aqui, como um indígena brasileiro. Você vai ler Paulo desse jeito. Então, quando Paulo, você vai redefinir sentidos, por exemplo, de libertação, de redenção, a partir dessa lente. A mesma coisa você vai fazer se você dentro da esfera da teologia negra. Então, você vai ler isso daqui a partir da concepção de escravidão, enfim, de opressão, de racismo e tudo mais. Então, veja bem, gente, não é que a Bíblia não tenha algo a dizer sobre isso. A intenção do autor no contexto respectivo tem informação bíblica contra o racismo, contra a exploração, contra tudo isso. O que a gente está falando é ignorar tudo isso e colocar ali dentro algo que nunca esteve. Isso é hermenêutica contextual. Não é encontrar na Bíblia um texto que condene um pecado ou determinada coisa. É ler a Bíblia inteira com essa ótica. Outro exemplo que eu não citei aqui, mas que é muito presente, é também dentro da esfera de sexualidade, homossexualismo e tudo mais. Você tem também uma teologia que vai fazer a leitura bíblica contextual a partir disso. Mesma questão aqui de exegese verde. Então, você vai ter uma exegese indígena, uma exegese negra, uma exegese feminista, que não está preocupado nesse sentido do texto, mas efetivamente em como ler aquele texto na condição X, Y, Z. Vai ter um forte sincretismo religioso. A gente há pouco falou de Pachamama no altar de uma igreja católica. Então, para esse cristianismo verde funcionar,
você vai abrir mão de determinadas máximas da fé cristã para acrescentar determinadas outras que não seriam possíveis com a presença daquelas. Richard Bauckham, por exemplo, diz: qualquer ideologia ou movimento que coloque os animais, a terra ou a natureza acima das necessidades humanas não é bíblico. Devemos ter discernimento enquanto navegamos nos mares do movimento verde e nas várias formas politicamente dirigidas de ambientalismo secular em nosso tempo. Devemos construir uma teologia verdadeiramente informada biblicamente e uma ciência aplicada da criação. Então, veja, isso tudo que a gente falou aqui, e como eu falei no começo, a gente não citou todas as expressões que tem, é um ambiente difícil de navegar. E a gente vai ter que navegar com essa perspectiva de que há, sim, uma resposta cristã para a criação, para a natureza, de que existem problemas de má administração humana do mundo, no entanto, com muito cuidado de, nesse processo, não nos vermos influenciados pelo panteísmo, influenciados pela ecologia profunda e tantos outros aspectos. Como Bauckham diz, nós devemos construir uma teologia que é informada biblicamente e uma ciência aplicada da criação. O que eu pretendo fazer agora, nessa segunda parte da aula, é justamente isso. Que tipo de teologia verdadeiramente informada nós podemos construir? O que a Bíblia efetivamente coloca sobre isso e que embasa a nossa cosmovisão cristã a partir dos pressupostos de criação, queda e redenção. Vou dizer aqui uma teologia da criação e da mordomia. Isso em 3 pressupostos: o propósito e o valor do ser humano, o propósito e o valor da natureza, e, por fim, como que a gente vive entre outras criaturas. Então, no primeiro momento, o propósito e o valor do ser humano, Gênesis capítulo 1, o Pepe chegou a ler para a gente esse texto no começo, versículos 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A gente já lidou um pouquinho com esse texto na segunda aula, quando falamos sobre criação. Então, a ideia aqui é realmente pensar alguns elementos mais importantes para o nosso assunto atualmente, mas o primeiro aspecto é que o ser humano ele é distinto das demais criaturas. Diferentemente das criaturas em que Deus dá ordem à própria criação para que seja produzido aqueles... No caso do ser humano, o próprio Deus o molda na linguagem de Gênesis a partir do barro e lhe sopra o fôlego de vida. Ele é criado distinto, ele é criado num momento diferente, ele é criado com atributos diferentes, capaz de se relacionar com Deus de uma forma completamente distinta do restante da criação. Ele é capaz de ter uma comunhão espiritual com o Senhor. Ele desfruta da bênção de Deus. Deus os abençoou. No versículo anterior, nós temos a ideia do homem e da mulher sendo feitos à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. 2 palavras que descrevem a mesma coisa, de que, em certa medida, esses seres humanos são parecidos com Deus. Tem algumas medidas que eles não são parecidos com Deus. Por exemplo, somente Deus é onipotente, somente Deus é onipresente, onisciente. São os atributos incompartilháveis de Deus que ele não compartilhou. Mas, por outro lado, há aspectos em que somos parecidos com ele. Governamos, criamos, pensamos, falamos, nos comunicamos em linguagem, temos certa potência, habilidades, razão e tantas outras características que Deus nos comunicou. Somos imagem e semelhança de Deus também no aspecto da representação de Deus no mundo. Naquele mundo em que a imagem de um Deus demonstrava o domínio de um Deus sobre aquela região, a imagem de Deus na humanidade expressa o domínio de Deus sobre toda a terra. Domínio esse que Deus, como seus vice-regentes,
coloca sobre a humanidade: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que há. No versículo seguinte, esses seres humanos são constituídos como família. Um homem, uma mulher, um relacionamento monogâmico, heterossexual, normalmente abençoados, com filhos, com o propósito de encher a terra. Essa terra não foi criada para ser vazia, ela foi criada para ser cheia, de subjugar, de dominar, de administrar a terra, de cuidar da terra, de desenvolver a terra. Por trás disso aqui está a ideia do mandato cultural, o ser humano, a criação sendo colocada na administração humana para que ela seja protegida e para que ela seja desenvolvida. A ideia aqui não é você ter um jardim para sempre, nem tampouco você não ter jardim nenhum. A ideia é que essa criação precisa ser protegida, precisa ser guardada e cultivada, como a palavra de Deus diz. No entanto, ela precisa ser desenvolvida, precisa ter domínio, precisa ter administração. Essa criação precisaria ser algo mais do que aquilo que foi entregue para esse ser humano. Salmos 8, 5 e 6 diz que, assim, só antes de falar isso aqui, a imagem de Deus também, a imagem de Deus no ser humano também é o que lhe atribui dignidade. Quando a gente chega nos textos da lei, em Deuteronômio, a base para que não se cometa assassinato é porque o ser humano é a imagem de Deus. Ele tem dignidade da parte de Deus e por isso ele não deve ser morto na forma de assassinato. Ok? Salmos 8, 5 e 6. No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, falando do ser humano que os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Então, novamente, há um aspecto distinto na humanidade sobre o restante da criação. A gente não pode trabalhar na ideia de biocentricidade, em que o ser humano é somente uma espécie dentre as demais. Nós somos, sim, parte da comunidade criacional. Nós somos criatura de Deus, tal como os anjos são criaturas de Deus, os animais, as árvores, tudo que existe, somos criados por Deus e compomos a esfera da criação de Deus. Mas há algo distinto nesse ser humano, na forma como ele foi criado e o propósito para o qual ele foi criado. O Lynn White vai chamar isso de antropocentrismo, uma criação centrada no homem. No entanto, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. E mais para frente a gente chega lá. Mateus 10, 31. Na verdade, esses três textos, Mateus 10, 31, Mateus 6, 26, Lucas 12, 27, são histórias que Jesus conta, na verdade, analogias que Jesus faz, justamente para dizer que o cuidado de Deus sobre a criação, que é presente, por exemplo, Jó, capítulos 38 e 39, mostram sobre como Deus valoriza e cuida da criação. Recomendo que vocês leiam esse texto, como ele alimenta, como ele supre, como ele cuida das suas demais criaturas. No entanto, Jesus diz, vale mais que os pássaros, vale mais que as aves, vale mais que muitos pardais. Há uma escala que Jesus apresenta aqui. Veja, o propósito de Jesus falar isso não é ensinar que o ser humano é superior aos animais. Okay? O propósito de Jesus ao falar isso é ensinar o cuidado e a provisão de Deus. No entanto, isso é um desdobramento, uma implicação do que Jesus apresenta ali. Tendo a gente já trabalhado bastante sobre isso na segunda aula, vamos olhar um pouquinho sobre o propósito e o valor da natureza. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, trabalha aquilo que muito comumente é onde o povo para. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É comum na história da teologia falar sobre os dois livros de Deus. A Bíblia como a revelação específica, final e completa de Deus, e a criação como a revelação geral de Deus, que não tem poder para salvar, mas tem para condenar, e que informa sobre Deus e a sua existência. Seus atributos têm sido claramente vistos e compreendidos por meio das coisas criadas. O salmista diz, os céus revelam
a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras da sua mão. A criação revela a Deus. E por criação, pense aqui especialmente no que Deus diretamente fez, mas também no que o ser humano corretamente fez na administração desse mundo. Tem coisas que ele fez incorretamente, mas no que ele corretamente fez. Então, essa criação que revela a Deus, para que efetivamente revele a Deus, num certo sentido, ela precisa ser preservada. Um elemento da criação, uma criação que seja completamente destruída, uma criação em que todos os seus solos estão secos, em que os seus mares estão poluídos, as suas árvores foram todas cortadas, tudo que existe está acabado, talvez a revelação de Deus que a gente tenha seja a sua justiça e juízo frente à má administração do homem com a responsabilidade que ele recebeu da parte de Deus. Mas o ponto é, a criação revela o Criador. Na lei de Deus, especificamente Deuteronômio, Levítico, nós temos alguns versículos regendo a vida do povo de Israel na Terra Prometida que tangenciam os aspectos de como eles deveriam lidar com a criação de Deus nos cenários, por exemplo, de guerra, ou mesmo nas idiosincrasias e particularidades da vida. Então, por exemplo, prevendo um cenário de guerra, em Deuteronômio, capítulo 20, 19 e 20, a Bíblia diz: quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Olha que interessante esse texto. Você tem aqui, primeiro, uma proibição para que eles não cortem as árvores frutíferas, uma vez que a remoção dessas árvores frutíferas teria, sim, um impacto naquela cidade conquistada, um impacto sobre o povo, que o próprio povo de Deus, ao conquistar aquela cidade, se veria desprovido daqueles pomares e não poderia desfrutar da criação de Deus. A própria vida animal presente ali não poderia também se alimentar e desfrutar disso. A desolação da guerra precisava ser limitada. Vamos entender dessa forma. A desolação da guerra precisa ser limitada. No entanto, Deus afirma a legitimidade de derrubar aquilo que não seria frutífero para a produção de um instrumento. No caso ali, uma máquina de cerco, uma escada para subir a muralha, o que for, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Cidade caiu, beleza, você não precisa mais derrubar a árvore para fazer máquina de guerra. Você pode derrubar para fazer uma mesa, uma cadeira, o que for. Mas o ponto é, há uma preocupação do ser humano no ambiente que ele está vivendo para que ele tenha um ambiente mais agradável, para que ele tenha um ambiente mais produtivo e para limitar a destrutividade da guerra, para que a guerra não provoque desolação, destruindo, inclusive, o potencial de alimentar presente na natureza. Deuteronômio 23, 13 a 15, traz uma imagem interessante de misericórdia quase. Olha o que a Bíblia diz. O mesmo fará com o seu asno, o mesmo farás com o seu manto, o mesmo farás com qualquer animal que o teu irmão tenha perdido e o encontres. Não fique indiferente a eles. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente. Ajuda-o a pô-los em pé. Olha que curioso. Você tem um mandamento em Deuteronômio. Deuteronômio tem mandamentos muito específicos, né? E esse é um deles. Se você passou e viu o animal do seu irmão em necessidade, não fique indiferente a isso. Essa indiferença seria contra o seu próprio irmão, em primeiro lugar, porque você está vendo, entre aspas, ali, uma propriedade dele sendo lesada e não cuidou, e, no segundo momento, contra o próprio animal, que poderia ser auxiliado e não foi. Deuteronômio, capítulo 22, 6 e 7, traz ainda uma imagem mais interessante. Se você passar por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Alguns elementos interessantes desse texto. É uma situação hipotética. Caiu um ninho da árvore,
tá os passarinhos ali no chão e a ave mãe está ali. Alguém poderia falar, opa, garantiu o almoço. Tenho aqui os passarinhos, tem talvez um ovinho, ainda tem um pássaro maior aqui para garantir bem. O que a Bíblia coloca é, você vai levar você pode levar os filhotes, então você tem uma legitimação do uso daquilo dali, daqueles animais. No entanto, aquela mãe vai ser solta. Por quê? Porque ela vai poder botar mais ovos. Ela vai poder ter outros filhotes. Ela, entre aspas, vai continuar preservada. Ela vai poder dar origem à vida, ela vai poder continuar cumprindo o seu propósito criacional de, enquanto ave, produzir outras aves e encher a terra de aves. Agora, se esse ser humano simplesmente... E essa é uma situação que não provocaria uma predação, porque não é toda hora que você acha uma situação como essa. Mas o ponto é, você não vai... você vai deixar a mãe solta para que esse ciclo continue acontecendo. Você não vai interromper esse ciclo. Mas o que é muito interessante e curioso nesse texto é que ele tem o mesmo mandamento, a mesma promessa de honrar pai e mãe, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Essa misericórdia e esse cuidado com a criação, permitindo o ciclo dentro da terra prometida, é acompanhado da bênção de Deus, de bondade e longevidade. Em Levítico 25, 3-5, nós temos o mandamento de Deus a respeito do ano sabático. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem suas vinhas, façam a colheita de suas plantações, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas, a terra terá um ano de descanso. O ano sabático, o ano de descanso, ele tem muita coisa para ser falada, ele tem relações diretas também com o Novo Testamento, o ano aceitável do Senhor, o ano que também é como sombra da redenção. Mas é interessante que na nação, naquele contexto, ele primeiro coloca a confiança do povo em Deus, o povo vai ter que obter o fruto da terra sem semear a terra, ele reconhece a Deus, reconhece que a terra pertence a Deus e que está sob a administração desses seres humanos. Nesse período, essas pessoas tinham que fazer coisas muito diferentes do que seria a nossa mentalidade aqui como brasileiros. Se a comunidade é cercada, ia ter que deixar o portão aberto, ia ter que deixar tudo aberto. Para quê? Para que os pobres possam comer. Então, no ano sabático, aquele fazendeiro ele vai deixar o seu terreno aberto e os pobres vão comer, porque a priori a terra não é do fazendeiro, é de Deus. Os animais selvagens, que ao longo de 6 anos aquele camarada repeliu de várias formas, vão poder entrar, vão poder andar livremente naquela terra, vão comer livremente, vão fazer o que quiser. E esse indivíduo vai poder, como administrador da terra de Deus, colher o seu fruto, não para vender, mas para ele mesmo comer, para a família dele comer, ele também vai poder fazer isso. Uma curiosidade, gente, isso é feito ainda hoje em Israel, tá bom? Por mais complexo que isso seja, o governo de Israel gasta milhões e milhões nos anos sabáticos para indenizar e viabilizar os fazendeiros fazerem o seu ano sabático, né? Então, 2021, setembro de 2021 é ano sabático, né? Então, isso a gente tem de setembro de 2021 a setembro do ano que vem, de 2022, os fazendeiros de Israel, debaixo dessa tutela do Estado, né, não semeando e deixando a terra livre. Que está repetido. Provérbios capítulo 12, versículo 10 diz: o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Então veja, há uma crueldade que pode ser feita por parte dos injustos com a criação de Deus. O ponto é, irmãos, a partir desses versículos que lemos e desse papel do ser humano como responsável pela criação, a criação de Deus foi criada assim, para a glória de Deus, expressa quem Deus é. Os seres humanos podem dela utilizar, mas sem esquecer de que ela tem valor, de que ela não foi criada despropositadamente por Deus, de que tudo que existe tem valor, porque foi o nosso Deus que fez, e Deus não fez nada sem valor. Então, aquela árvore, aquele animal, o que quer que exista, existe, foi criado por Deus, é uma expressão do poder de Deus e tem valor diante de Deus. De tal forma que Francis Schaeffer diz
Se Deus trata a sua criação assim, tendo, por exemplo, mandamentos na lei sobre ela, não deveríamos nós tratar os nossos companheiros de criação com igual integridade? Se Deus trata a árvore como árvore, o homem como homem, não deveríamos nós fazer o mesmo em nossa qualidade de criatura? Além do mais, há uma razão que deve ser considerada suprema na determinação dessa conduta. Amo aquele que realizou a criação. Amando o amado que a tem feito, tenho respeito pelo que ele fez. Então, veja, a gente não está falando aqui de deixar de consumir carne, a gente não está falando aqui de deixar de construir móveis de madeira ou coisa assim, mas sim o que quer que a gente faça na administração do mundo de Deus, fazer com respeito pelo dono da criação, com uma administração responsável do mundo de Deus. Perceba, por exemplo, o valor que Deus atribui ao chamar de boa a sua criação. Ele cria a luz, ele diz, é boa. Ele cria terra e água, ele diz, é boa. Plantas e árvores, ele diz, são boas. Ele cria as estrelas e os satélites, ele diz, são boas. Baleias, répteis e aves, viu Deus que era bom. Feras, gados, répteis, viu Deus que era bom. Então, quando Deus olha para a sua criação, Deus se satisfaz na sua criação. Quando cria o ser humano, quando finaliza a criação, Deus diz que é muito bom. Mas, efetivamente, Deus diz que a criação é boa. Não há na fé cristã esse dualismo muito presente, infelizmente, na mente de muitos cristãos, entre matéria e espírito, de que o espírito é uma coisa boa e a matéria é uma coisa ruim. Jesus Cristo ressuscitou, é isso que nós celebramos nesse domingo, e ascendeu aos céus num corpo material. Essa visão de separação entre matéria e espírito é platônica, neoplatônica, não é cristã, mas sempre teve presente como uma heresia no meio da fé cristã. Deus olha para o mundo material, para a sua criação, e diz que é boa. Richard Balcaham diz, depois de cada ato criacional de Deus, a narrativa nos conta que Deus viu que era bom. Bom em si mesmo, concedendo prazer e satisfação a Deus. Deus não precisou esperar a criação dos seres humanos para dizer que a criação era boa. Deus atribuiu valor e valoriza cada uma das criaturas que criou. O relato não é antropocêntrico, mas teocêntrico. Seu clímax não é a criação dos seres humanos no sexto dia, mas o descanso sabático de Deus, a satisfação divina em sua obra completa no sétimo dia. Então, respondendo a Olin White, não é antropocêntrico, porque existe um Deus regendo e reinando sobre toda essa criação, sobre esses próprios seres humanos, aos quais são, sim, cobrados e julgados por Deus. A criação existe para a glória de Deus. E o bom uso da criação expressa glória a Deus. Criados para cuidar e para desenvolver esse mundo. Bom uso da criação nesse sentido. Vivendo entre outros seres, com a responsabilidade da parte de Deus. Heber Campos Júnior diz o seguinte, nossa utilização de recursos deve ser própria de mordomo, para não cairmos no erro de idolatrar o estado pristino da natureza, ou seja, a gente quer que tudo seja mato, nem na idolatria oposta de nos perdermos na exploração de recursos, ou seja, destrói tudo mesmo, o que interessa é grana. Isso é, não somos guardas florestais, ecologistas, nem pavimentadores de jardim, progressistas tecnológicos. Assim como o Criador, somos jardineiros que trabalham a terra para torná-la mais frutífera, extraindo os potenciais de desenvolvimento do solo, sem, contudo, agredir o solo. Transformar tecido em roupa, ou metais em ferramentas, canalizar a força da energia elétrica ou descobertas farmacológicas para o avanço da medicina, promover redes de distribuição de produtos ou sites com distribuição de serviços. Em tudo isso, cultivamos a criação. Nesse espírito, o trabalho deve honrar o Senhor, com boa mordomia, servir o próximo com as benesses que podem ser desenvolvidas na criação e gerenciar a natureza, ressaltando suas riquezas de recurso, ao mesmo tempo que a protege de abusos. Perceba que a cosmovisão cristã ela apresenta uma noção equilibrada entre preservação e desenvolvimento. É responsabilidade do ser humano desenvolver, mas a forma como ele desenvolve deve preservar o aspecto da criação de Deus
o que Deus imprimiu dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis na natureza, de forma a revelar o seu próprio caráter e a beleza que Deus deu ao mundo. Eu não vou falar muito de beleza hoje aqui, porque a gente vai ter uma aula sobre cosmovisão cristã aplicada à arte. Mas sim, Deus imprimiu beleza no mundo. Deus se importa com o belo, construção do tabernáculo e tudo mais. A preservação da beleza, a preservação do caráter, dos atributos de Deus. Willis Jenks diz o seguinte: a força normativa para a mordomia, portanto, não vem pela dignidade da natureza. Olha que interessante isso aqui, gente. Como a gente falou, tem uma dignidade, tem um valor, mas a priori não vem pela dignidade da natureza, mas do comando extrínseco pelo qual os atos humanos são reivindicados. A responsabilidade de cuidar da terra deriva da vontade de Deus, aparece como um comando divino e é realizada por amor a Deus. Ou dito de forma mais delicada, nós nos importamos com as criaturas de Deus, porque essa é a resposta apropriada e adequada à providência divina. Deus nos mandou fazer isso, Ele cuida e nos supre. Por isso, como mordomos de Deus, nós desenvolvemos e cuidamos do mundo que a priori pertence a Ele. E aqui, gente, chegando já no final da nossa aula, a cosmovisão cristã vai promover para essa discussão sobre ecologia aquilo que nenhuma outra cosmovisão será capaz de fazer. Como Duane Barron disse, a criação precisa da igreja para mostrar a ela o significado de ser criação. Colocar o homem no seu devido lugar, não acima do que foi criado para fazer, como destruidor ou coisa assim, não abaixo como um capim, mas como mordomo de Deus no mundo criado. Colocar a criação no seu próprio lugar, não como Deus, como divino ou como um organismo vivo, mas como criado por Deus com valor, com propósito, com sentido, revelando quem Deus é. E significando, sobretudo em Cristo e na redenção, o propósito de Deus para todas as coisas. Concluindo, gente, a cosmovisão cristã, ela nesse tópico, apresenta uma visão sim transformadora. Nós não vamos transformar o meio ambiente de forma a livrá-lo de todas as suas mazelas. Isso vai acontecer na novos céus e nova terra, na perspectiva cristã de um novo mundo, onde esses problemas não vão mais existir. Mas nós podemos sim, testemunhando da graça e da bondade de Deus e tendo a nossa humanidade restaurada, promover uma transformação substancial. Eu diria, se a humanidade enxerga a natureza nos pressupostos que nós colocamos aqui, ela cuidaria muito mais da natureza do que simplesmente aqueles que querem deixar um mundo melhor para os seus filhos. O indivíduo que tem uma empresa de mineração mineraria de um jeito diferente. O indivíduo que tem uma madeireira cortaria árvores de um jeito diferente. E todos nós, individualmente, no nosso dia a dia, lidaríamos com a criação, olhando para o valor da criação e a nossa responsabilidade de Deus, não sendo cruéis e destrutivos, mas promovendo o desenvolvimento desse mundo, administrando com cuidado, sendo bons mordomos da criação de Deus, valorizando-a porque Deus valorizou e porque Ele me mandou cuidar dela, desenvolver e preservar. A compreensão do ser humano e da criação, ela promove um ambiente político, econômico, social que favorece essa relação horizontal de uma forma mais benéfica. E é justamente isso, essa proposta de cosmovisão cristã, tão diferente daquela acusada por Ellen White, que pode sim promover uma transformação substancial nesse mundo, e não essa proposta que ele acusa antropocêntrica ou tudo mais, nem tampouco essas diversas cosmovisões que nós avaliamos aqui e tantas outras que não chegamos a avaliar. Terminamos aqui, meus irmãos, a nossa quinta aula, e teremos ainda aí mais 3 aulas até o término do nosso curso. Eu vou parar aqui a gravação e vou orar antes, e fico aqui caso alguém queira perguntar, interagir, colocar alguma coisa, tá bom? Para você que já vai sair, que Deus abençoe a sua vida, te conceda uma excelente Páscoa, um excelente domingo também. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela sua criação, pelas obras gloriosas da sua mão, das suas mãos.
Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez, nos concedeu responsabilidade sobre esse mundo. O Senhor nos ajude, ó Deus, a desenvolver esse mundo para a sua glória, a criar coisas novas, a usar as coisas que o Senhor fez, mas também a cuidar, preservar e mostrar a beleza de tudo que tu fizeste, ó Pai. Nós te louvamos, somos gratos, em nome de Jesus. Amém.